Voltamos com você, caro amigo, cara amiga, para a sequência dos capítulos do livro Nosso Lar, ditado pelo Espírito André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, edição da Federação Espírita Brasileira. Adentramos hoje o capítulo 14, que também se refere ao episódio 14 dessa série de estudos do livro Nosso Lar. Américo Sucena e Orson Carrara estamos estudando esta obra toda terça-feira, capítulo a capítulo, às 21h45. Américo, no capítulo anterior, saudando os nossos amigos presentes aqui neste momento, acompanhando a nossa gravação, no capítulo anterior nós vamos nos lembrar que o espírito André Luiz, conforme a sua própria descrição, estava se sentindo um pouco entediado. Depois de algumas semanas de intenso sofrimento e recuperação, ele agora se sentia recuperado pelas forças e via ao seu lado gemidos, sofrimentos, pessoas necessitadas de assistência e, ao mesmo tempo, sentia imensa necessidade de algo fazer. Na verdade, ele queria tornar-se útil. E essa necessidade de tornar-se útil fê-lo consultar a Lísias. E Lísia lhe sugeriu, que tal consultar Clarencio, o ministro do Ministério do Auxílio na colônia Nosso Lar. E realmente ele se empolgou, foi consultar Clarencio e entraram em dupla, ele e uma mulher, conforme descrição que nós estudamos no capítulo passado. E ele se assustou com a advertência feita por Clarencio, aquela mulher que se apresentava chorosa, desejando ajudar a família, e ouviu aquilo que lhe surpreendeu muito. A mulher que estava lá há 6 anos, juntara poucos bônus hora. E agora, quando a mulher terminou a sua apreciação, depois das explicações de Clarencio, conforme nós vimos na semana passada, ali estava ele pronto, com o coração aos saltos, preocupado porque agora, o que eu vou fazer? Vendo aquela mulher em lágrimas, né? E vendo também, ponderando sobre a energia serena do ministro, ele começou a se arrepender de ter procurado o ministro. Será que não era muita presunção dele pedir atribuições de médico? Não seria melhor ficar quieto e esperar uma orientação superior? E com isso, né, Américo, ele viu sinceridade no Clarencio, viu serenidade também, viu aquela ponderação de lucidez. Ele queria desistir, mas não dava mais. E aí, Américo, continua daí o que o Clarencio disse a ele. Acho que antes de contar a história toda, eu acho interessante a gente parar um pouquinho para aprender um pouco com o Clarencio. A primeira coisa que a gente começa a prestar atenção, e eu estou falando isso dessa relida que nós tivemos que dar no livro, né? Ele tem lá uma energia serena. O que significa isso? Ele diz aquilo que precisa dizer, ele não fica dando voltas para chegar no objetivo, ele vai direto ao ponto, porque senão ele deve atender um número grande de pessoas, e se ele não for direto ao ponto, ele não dá conta. Então, eu acredito que essa energia é exatamente serena para não ficar uma coisa na base da bronca. Ele não deu uma bronca, no sentido que a gente está acostumado aqui, mas ele chamou a atenção aos brios da senhora que estava à frente dele, né? Porque ela não fez absolutamente nada do que ele recomendou e queria favores que ela não teve direito. Na vida espiritual, a coisa funciona desse jeito. Então, essa energia serena, a gente vê, por exemplo, não no Chico Xavier que nós conhecemos, da psicografia, quando está lendo uma mensagem, quando está gravando um vídeo, quando está sendo assim, entrevistado. Mas quem participou da vida íntima de Chico, Chico, ele era exigente
ele tinha essa energia firme, mas como era serena a energia, ele não saía chutando balde, como a gente costuma dizer por aí, as pessoas ficavam atentas ao que ele falava e, ao mesmo tempo, ele dizia o que precisava dizer, né? Nunca me esqueço de alguém dizendo que, indo para lá, começou a lembrar de familiares e começou a fazer julgamentos. Quando chegou lá, acho que nós já contamos isso em algum lugar aqui, né? No canal do Orson, com certeza. Diz que o Chico falou, quando a pessoa chegou lá, olha, fulano não é assim, não, como você está falando. O fulano também não, eles são delicados, eles têm trabalhos a fazer. Ou seja, ele sabe o que está acontecendo longe dele. E se precisa dizer, ele diz, porque esse é o verdadeiro professor. Então, Clarencio é um professor com energia serena. Difícil. Américo, essa observação importante que você faz nos lembra, usando outras palavras, né, que você usou, não deu bronca, né? E também não fez sermão, né, Américo? Ele simplesmente falou o que deveria falar, respeitando a posição do outro. Fez com a mulher e André Luiz observou isso. O que você também deu exemplo de Chico Xavier. A energia serena, não é a energia que bronqueia, não é a energia do sermão. Tá vendo? Você vai fazer isso, olha o que aconteceu. Não, nada disso. Não explode, né? Não sai do sério, né? Ele mantém aquela fineza britânica, né? Diz o que tem que dizer e segue a fila. Essa é uma atitude própria de espíritos maduros que compreendem a dificuldade alheia, sabe? Porque já passou por isso. Então entende o que o outro está sentindo, o que o outro está passando, respeita isso. Isso é um detalhe importante para os nossos relacionamentos. Mas essa lembrança, né, Américo? Ele fez com que André Luiz, ali temeroso, já arrependido, querendo voltar para trás, mas não tinha mais jeito, estava ali na sala, ele pedia consulta. Ele queria, na verdade, ele queria voltar aos seus aposentos, agora arrependido de ter solicitado aquela audiência. Mas o ministro, com a sua firmeza e a sua serenidade, que nós acabamos de destacar aqui, pronto a ouvi-lo. E agora? Então, quando ele falou isso, eu disse que o André deve ter estremecido um pouquinho, né? Engraçado que o André sentiu, mas mesmo assim não cuidou, ele instintivamente, ele começou dizendo que ele queria qualquer serviço, mas ele colocou a palavra médico na frente. Se ele ficasse no qualquer serviço, teria menos problema. Mas quando ele colocou o médico na frente, aí que derramou o caldo. Porque o Clarencio vai falar exatamente a ele o seguinte, olha, essa ideia que você teve, depois que ele pediu o serviço, Clarencio disse, olha, você está pedindo qualquer gênero de tarefa, mas, no fundo, você sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço na Terra. Você está querendo aquela personalidade de novo. Né? Então, o Clarencio tem presciência também, lê pensamento. Então, ele falou aquilo que o André pensou sem falar nada. Ele estava querendo uma coisa e pediu outra. É até natural, Américo, que essa percepção de Clarencio se refira à saudade dos clientes, saudade do gabinete, porque foi ali que ele viveu, foi ali que ele exerceu a sua profissão de médico. Então, a referência dele era a própria referência. E ele desejava, naturalmente, eu tenho experiência, como quem diz, eu tenho experiência, eu fui médico, eu atendi pessoas, e muitas pessoas, milhares de pessoas, nos meus mais de um decênio de exercício médico. Até ali, as palavras de Clarencio não causaram qualquer estranheza. Ele até concordou, né? Puxa, que coisa boa, né? Realmente eram palavras confortadoras, mas ele não esperava o que ia ouvir de Clarencio na sequência. E o Clarencio vai começar a dizer que não é só para André Luiz, isso vale para todos nós. Às vezes, o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço
referindo-se a onde a vida nos colocou para o trabalho que exercemos durante a vida física. E vai dizer como se fosse um tapa na cara com pelica, né? Você foi médico na Terra, mas não teve nenhuma dificuldade financeira. Seus pais cobriam todas as suas despesas. Você não sabe nem o valor de um livro. Quanto custou um livro de medicina? Os seus pais lhe custearam todas as despesas. E ainda vai dizer, depois de graduado, começou a receber proventos, compensadores. Não teve as dificuldades, eu achei muito interessante aqui, ele se referia ao médico pobre. Quantos médicos, Américo, no início de carreira profissional, depois de ingentes sacrifícios dos pais para estudar, começam a conquista do espaço profissional, o médico pobre. Para ele foi tudo muito fácil. Os pais custearam tudo, ele se firmou no caminho profissional, prosperou rapidamente, porque não teve dificuldade, e aí as facilidades vieram. E aí é que está o problema, Américo, as facilidades. Em capítulo anterior, a gente comentou isso, que ele não completou a tarefa conforme era de se esperar, porque todos nós planejamos a reencarnação. Qualquer de nós, todos nós planejamos. E é claro que o planejamento vai sempre no nível de detalhe do mérito e na extensão da tarefa. Quanto maior é a tarefa, mais preparo tem que ter. Então, o André deve ter se preparado para ser médico na vida espiritual. Kardec vai dizer na Viagem Espírita de 1862 que você tem que preparar os trabalhadores antes de passar serviço. Está fazendo referência ao mundo espiritual. Então, todos nós nos preparamos para encarnar. Já até brincamos que ninguém faz uma viagem simplesinha de um dia sem planejamento mínimo. Imagine passar 70, 80 anos na Terra, nós temos que planejar. Então, André Luiz tinha um propósito de vida, que era na área médica, e não cumpriu tudo que podia fazer. Então, ele está devedor da própria consciência. Os espíritos não estão acusando, estão dizendo que ele podia ter feito mais. Então, essa facilidade que ele teve, talvez ele não tenha numa próxima vida. Não que ele vá ser impedido de estudar, porque devia ser bom aluno, se formou, teve projeção, inclusive, na área médica, né? Mas pode ser que, quando a gente não usa os recursos que nós tivemos e que foram fáceis, a gente pode ficar sem eles. Isso não é castigo, isso é para mostrar, olha, dá mais valor. Só isso. É uma maneira daqueles espíritos que são responsáveis por nos ajudar a reencarnar, de dizer para a gente, da próxima vez, nós não vamos oferecer essa facilidade, você vai ter mais dificuldade, porque isso é uma lei, nós temos que aprender com isso. Então, esse é um alerta para toda pessoa, qualquer pessoa. E o Clarencio vai dizer ainda, o que perturbou bastante o André, é que enquanto ele era moço, jovem, saudável, ele cometeu muitos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. E quando a gente se refere à expressão quadro de trabalho, não é apenas o trabalho profissional, né? O trabalho como pessoa, no geral, da vida humana. E isso perturbou bastante o André. Ficou bastante perturbado com aquela observação, mas conseguiu ponderar que ele reconhecia realmente a procedência daquelas observações. O campo de trabalho que nós estamos situados não se refere exclusivamente ao trabalho profissional, mas a todos os trabalhos a que a gente pode se consagrar realmente. E ele vai dizer que estimaria obter meios de resgatar os próprios débitos, consagrando-se aos enfermos daquele parque hospitalar. O Clarencio vai responder que é um impulso muito nobre e vai ressaltar, principalmente, que toda tarefa na Terra, isso aqui é de muita importância em América, essa observação de Clarencio, ela tem um valor extraordinário para as nossas reflexões. Toda tarefa na Terra, no campo das profissões, portanto, remuneradas, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título para nós, o título acadêmico, o título profissional, é simplesmente uma ficha. Mas no mundo, ela se constitui muitas vezes uma porta aberta a todos os disparates.
E é interessante, Américo, daqui para frente vai revelar isso, né? Não sei se não me lembro se é nesse capítulo ou no próximo. Ele já sabia de toda a história de André Luiz, né? Ele tinha todas as informações que precisava de André. Isso é muito interessante. E os espíritos que fazem atendimento na vida espiritual, para poder tomar decisões justas, eles precisam ter um retrospecto da vida do espírito que está ali pedindo ajuda, né? Porque vamos supor que o André Luiz fosse absolutamente irresponsável. Não era, porque deu conta, inclusive, da profissão. Mas se ele fosse absolutamente irresponsável, certamente teria mais dificuldades em conseguir a ajuda do Clarencio. Então, o Clarencio sabe exatamente qual é a medida. Ele está acostumado a fornecer a medida de ajuda que ele pode dar ao tutelado. Falamos de tutela no programa passado. Então, o Clarencio está preocupado e quer oferecer a ele aquilo que ele merece. Não é para castigar, é para dizer a ele, olha, você tem que merecer outras demandas que você quiser ter. Então, agora, no próprio capítulo, Orson, mais à frente, ele vai dizer, acho que vou dar spoiler aqui, ele vai dizer que eu tenho certeza que você vai ser um bom trabalhador. Ele já antevia isso no próprio André. Isso se deve a uma percepção do espírito amadurecido, que, embora tenha à sua frente um espírito que cometeu muitos equívocos e até certo ponto ingênuo, até desconhecendo as próprias leis da vida, etc., ele tem já a capacidade de reagir a esse estado, como vai acontecer, a história é conhecida. Nós estamos lendo o primeiro dos livros que ele escreveu, mas era alguém que já trazia essa potencialidade, só precisava ser desperto para essas realidades de aprender a servir ao Senhor. E ele vai dizer, né, que o André recebeu uma ficha de médico, quer dizer, deveria exercer nobremente aquela atividade terrestre na medicina. Isso, todos nós nascemos com um propósito e nós temos que dar conta disso. Isso está gravado em nós, isso aparece na puberdade, quando a gente começa a receber as experiências do passado, pelo murchar da glândula pineal no cérebro, que, de certa forma, controla o inconsciente. Então, nessa época, ela murcha e libera as experiências passadas. É por isso que a pessoa, muitas vezes, muda a personalidade, às vezes muito, às vezes pouco, quando chega na juventude, porque ela passa a ser ela mesma. Só que ela faz uma coisa interessante. Se ela teve uma boa educação, um bom preparo com a ajuda dos pais, dos professores, dos parentes próximos que convivem com ela, ela vai usar melhor essas informações do passado, que às vezes podem ser comprometedoras. É como se ela fizesse uma mala melhorando as condições que trouxe das vidas todas passadas e daquele preparo da reencarnação. Por isso que, em Planeta de Expiação e Provas, o berço, o esquecimento do passado e um período maior com a família é para que nós nos preparemos. Daí a importância dos pais, a importância da família na educação. Muito bom, muito bem lembrado. Américo, na sequência do capítulo, e antes de adentrar o novo ângulo que o capítulo traz, essa explicação toda que nós tivemos a oportunidade de conversar aqui é aplicável a todas as atividades terrestres. Não é? Nós estamos falando do caso dele, que era médico, mas é bom que se ressalte, né? A todas as atividades, como você bem disse agora. Muito bem. E ele, no caso da medicina específica de André Luiz, o Clarencio vai dizer para ele: você penetrou o templo da medicina, mas a sua ação como médico lá dentro não se verificou nas normas que me autorizem a endossar os seus atuais desejos. A sua postura, o seu comportamento como médico na Terra não endossava a sua solicitação. Como é que eu vou transformá-lo, diz o Clarencio, de um momento para outro, num médico de espíritos enfermos, quando você circunscreve as suas observações simplesmente à esfera do corpo?
É o velho detalhe de achar que apenas está cuidando da máquina fisiológica. Inclusive, ele reconhece a capacidade de médico, de excelente fisiologista. Então, para fazer essa advertência, o André, ele precisa conhecer a vida toda do André. É Sim. por isso que o André é tutelado do Clarencio, porque o Clarencio foi estudar a sua vida, talvez até vidas anteriores, para saber do nível de progresso que ele teve e como é que foi exatamente a última vida. Porque lá já deu para ver que não dá para enganar um ministro de nosso lar. A gente pode enganar aqui o sujeito da esquina, o vizinho, o parente próximo, mas na vida espiritual, o Clarencio, ele conhece as intenções mais íntimas do espírito, a ponto de perceber que ele pediu uma coisa e queria outra. Ele queria qualquer serviço, depois colocou a palavrazinha médico na frente. O Clarence entendeu que ele estava querendo ser médico mesmo na vida espiritual. Só que a medicina na vida espiritual é diferente, ela não trata o corpo perispiritual, ela trata a mente. Ela trata o que o sujeito pensa, o que o sujeito fala, o que o sujeito faz. Por isso que tem que trabalhar. A medicina do bem é fazer o bem. Quanto mais a gente faz o bem, mais saúde tem. Você pode dizer assim, isso aqui não vale na Terra, tem gente passando mal. Entendo, mas que tem coisa lá atrás que a gente fez e cujo resultado a gente está colhendo agora. Então, o sujeito está fazendo bem, mas tem resultado do passado. Mas o André estava chegando à vida espiritual. O segredo lá é trabalhar sempre para melhorar as condições de vida, lá e cá, quando ele voltar. Ele tem uma frase aqui no capítulo, dita pelo nosso Clarencio, que o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias acadêmicas, científicas. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Além do exercício de cuidados com o corpo, o médico também tem uma missão de apaziguar a alma humana. Daí, Américo, a gente se lembra de uma famosa frase do doutor Adolfo Bezerra de Menezes, aquela frase magistral, muito conhecida e que talvez cause contragosto em muitos profissionais da medicina, mas que revela uma realidade. É uma realidade. É bom que a gente saiba disso aqui na Terra para dar tempo de reverter, caso seja necessário. Isso não é só para médico, vale para qualquer um de nós. Mas o Bezerra, que foi médico na Terra, e um médico de excelência, porque não se preocupava só com a cura do corpo, ele disse que o verdadeiro médico não tem o direito de acabar uma refeição, se ele for chamado. Nem de escolher hora. E nem de perguntar se é perto ou se é longe o paciente. Ele tem que ir. O propósito do médico é esse. Quando ele planeja a reencarnação, ele tem que atender. Por quê? Porque ele é um profissional que cuida da vida. É diferente do profissional que cuida do computador. Ele não está mexendo com vida, pelo menos diretamente. Indiretamente ele está também, porque o que ele faz com o computador pode influir outras vidas, mas não diretamente. O computador, se morrer, compra outra. O computador não morre, ele quebra, estraga. Mas a vida humana, ela tem que ser preservada para que a duração da encarnação atenda às expectativas do mundo espiritual para aquela pessoa. Então, o médico é o profissional que vai prorrogar a vida e mantê-la saudável o máximo que pode. E, para isso, não tem hora. O médico, por exemplo, que é obstetra, e ele está acompanhando parturientes lá no 7º, 8º mês, ele fica com o celular ligado, porque o nenê pode nascer a qualquer momento, antes dos 9 meses, até mesmo no 9º mês, mas ele tem que sair correndo se tiver algum problema. Quem escolhe medicina, às vezes não pensa nisso, pensa na remuneração só. É claro que muitos pensam também no que podem fazer para o ser humano, mas o compromisso antes da encarnação na vida espiritual é que amarra isso, fica amarrado. Quando o sujeito chega lá, pode ter surpresa. É justamente para que os profissionais da medicina não fiquem escravos da vaidade, por exemplo, da remuneração, e pensem no compromisso que assumiram, como você disse, muitas vezes no planejamento reencarnatório como missionários da saúde. Você me faz lembrar, Américo,
O Cabarchuto, quando saía a cavalo para atender parturientes, não importasse a hora, como o nosso Eurípides Barçanufo, em Sacramento, igualmente. Essa semana eu tive oportunidade de entrevistar a Leida Lúcia de Oliveira, que conviveu com Zé Arigó. E o Zé Arigó sacrificava todas as suas horas de repouso para atender os doentes que o procuravam, saía correndo, às vezes, no meio da rua para atender casos urgentes. Né? Quer dizer, não era médico, era médium de cura também atendendo na mesma direção. E o André fica atônito com essas observações. Eu também estou ficando aqui, porque conforme você foi falando aí, conforme você foi falando do Clarencio, que conhecia profundamente a vida de André Luiz, quer dizer, você disse uma coisa importantíssima aí, Clarencio estudou a vida de André Luiz. E isso não é só do André, ele estudou todas as vidas com quem ele conversava. Conhecia profundamente as vidas. E André era um tutelado de Clarencio, quer dizer, Clarencio sabia, inclusive, como você disse, informações de vidas anteriores. Daí a gente começa a entender porque que o governador não tem tempo para nada, né, André? O tempo inteiro. Você imagine, naquela época, quando o livro foi escrito, publicado em 44, escrito em 1943, o governador atendia uma cidade de 1 milhão de habitantes. E ele atendia todo mundo que quisesse falar com ele. Ele não criava uma barreira como aqui os governos da Terra criam. Se é de um partido, eu não atendo. Lá atende todo mundo. Claro que tem que marcar hora, tem que ter uma boa proposta condizente, para você não vai interromper o trabalho do governador por qualquer motivo. Mas ele atende todo mundo que quiser, não tem problema nenhum. E tem que conhecer a vida de todo mundo, porque naquela cidade ele é o condutor. Por quê? Porque todos os espíritos que vêm para a Terra saem de nosso lar, dão baixa lá, vêm para cá para cumprir aquilo que foi planejado lá, depois volta para ver se fez aquilo que planejou. Então, esse mecanismo tem um controle. O governador lá, ele sabe, porque ele tem que controlar isso. O que a pessoa fez dos recursos que lhe foram oferecidos? Porque depois ele volta lá e tem que conversar sério, sem acusar, você errou toda vez. Não, olha, aqui você acertou, aqui você errou. Então, vamos começar a planejar a próxima encarnação. Então, eles são tutores na cidade, eles são tutores de todo mundo. Por isso que o governador tem que conhecer todo mundo. Como Jesus conhece todas as suas ovelhas. Olha a escala, né? É a escala. Nós vemos o ministro Clarencio com esse volume de responsabilidade, de conhecimento, sabendo a ficha, a palavra é a ficha mesmo, né? E o governador acima dele e mais acima o próprio Cristo, sem dúvida. E o André teve que se conformar, né? Ele não conhecia essas noções de responsabilidade profissional. E aí, num esforço por conter as lágrimas, né? Compreendendo a lição, ele afirmou, né? Submeto-me a qualquer trabalho. E é aí que o Clarencio vai dizer, eu não tenho apenas verdades amargas, tenho também a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico aqui em nosso lar, mas poderá ocupar o cargo de aprendiz. E aqui tem uma coisa fantástica na sequência, né? Nós não podemos deixar de dizer, sua posição não é das melhores, entretanto é bastante confortadora pelas intercessões chegadas a seu favor. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Então, muito provavelmente, Orson, o Clarencio, ele atuou na programação da reencarnação do André, porque isso existe. Nós vamos ver no livro Missionários à Luz. Então, esses tutores, eles são, naquele nível, eles estão controlando os que estão abaixo. Por outro lado, tem espíritos acima do Clarencio, como é o caso da mãe, também cuidando de um número até maior de espíritos, inclusive o filho, porque ninguém tem sempre os mesmos filhos, a família universal perante o Criador, somos todos irmãos. Na família universal somos irmãos, não tenha dúvida. Conjunturalmente, o André foi filho de alguém que intercede por ele. Claro que nem toda mãe tem condições de interceder, no caso essa tem.
E aí o Clarence confirma, né, que foi a mãe que está intercedendo por ele, sua mãe e outros amigos nos quais você plantou a semente da simpatia. Isso daí é de máxima importância também, Américo. Comente isso, por favor. Então, por isso que nós falamos muito de amizade no programa passado, exatamente por isso, né? Esses créditos de amizade, eles não são vãos, eles vão dar resultado à frente, como se fosse uma caderneta de poupança. O ideal é não ficar pensando nisso, né? Ah, vou fazer amigo porque na vida espiritual eu preciso deles. Não é essa a ideia. Nós precisamos de amigo, como você falou no programa passado, até para ajudar-nos na própria saúde, porque a saúde mental, a saúde física depende dos bons relacionamentos que criamos. Quem tem um inferno dentro de casa, com briga entre marido e mulher, mãe e filha, pai e filho, isso aí é desastroso. A gente não faz ideia do desastre que é isso. Muito bom, muito bom. Bom, e depois desse diálogo confortador para André, sabendo de sua mãe, o Clarencio revela a ele que, após a sua admissão em nosso lar, ele pediu ao Ministério do Esclarecimento a ficha com as notas de André, quer dizer, o histórico escolar, o histórico de André, que ele examinou atentamente. Isso aí acho que dá uma vergonha, Américo. Imagine só, alguém pediu o histórico da gente, ali na nossa frente, o cara está falando, eu li o seu histórico, meu Deus do céu. E o Clarencio, com serenidade, como lhe caracterizava a ação, vai informar, né? Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão nos 15 anos da clínica. Todavia, nesses 15 anos da clínica, aliás, deixa eu corrigir o que eu falei aqui, muita imprevidência, numerosos abusos e muita reflexão. Mas, nos 15 anos da clínica, proporcionou um receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Américo. Essa foi a boa ação dele. Ele tem pelo menos alguma coisa para oferecer, né? 6.000 é bastante, Américo. 6.000 gratuitamente. É bastante, né? Não é pouco, não. É bastante. É um número expressivo, temos que convir, né? Agora, o próprio Clarencio vai dizer assim, mas na maioria das vezes praticou esses atos meritórios absolutamente por troça. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, né? Mas fazer troça de alguém, brincar com alguém, zombar, né? Fazer uma brincadeira. Então, eu não sei o que ele quis dizer isso com relação aos pacientes, mas até isso está na ficha. Então, nós não podemos condenar nada. A nossa ficha está sendo feita a cada dia, cada ato, cada dia que passa, cada semana, cada mês e cada ano das nossas vidas está sendo documentado na vida espiritual. Quando a gente chegar lá e o nosso tutor traz a ficha aí do Américo, quando a gente não sabe disso, é uma coisa. Agora, quando a gente sabe, é pior, porque não dá para fazer diferente daquilo que tem que ser. É interessante porque 15 anos de clínica, 6.000 receituários gratuitos, meio na zombaria, não ficou muito claro como foi isso, mas talvez com desprezo, né, Américo? Possivelmente tenha sido receituário gratuito com desprezo, com pressa, sem muita atenção, mas ele praticou esses atos que, na verdade, se tornaram meritórios. E o que me impressionou bastante aqui foi ler que desses 6.000 necessitados que ele atendeu gratuitamente, ainda que com zombaria e desprezando e com pressa, sem prestar atenção, 15 dessas pessoas não o esqueceram. E enviam até aqui muitas preces e apelos a seu favor. Bonito isso, né? Me emocionei muito a ler isso. É verdade. E eu me lembro também de um caso contado pelo Divaldo, que foi a chegada de Bezerra de Menezes à vida espiritual. De Cristelina, que faz parte da equipe espiritual que Maria de Nazaré tem para ajudar os homens na Terra.
veio acordá-lo. Ela falou para o Bezerra: acorde, Bezerra. Você voltou. Conversaram um pouco e Bezerra ouvia murmúrios, alguma coisa falando aos seus ouvidos. Ele achou estranho, achou que tivesse alguma perturbação e pergunta a Celina: Celina, o que é isso que eu estou ouvindo aqui? Aí ela convidou a ir até a janela para ver os espíritos que ele atendeu na Terra e que tinham desencarnado antes dele e que estavam lá, do lado de fora da instituição, gratos por ele. Então, nós temos que fazer isso de alguma forma. Ah, mas eu não tenho condição de atender milhares de pessoas. Atende uma, duas, três, não importa. Façamos o bem que é possível nas nossas possibilidades e forças, é claro. Então, tudo é semente, tudo, tudo. Ele vai dizer que até mesmo esses que ele fez, dos 6.000 necessitados que ele ajudou, aquilo também é uma boa semente. Apesar de não ser uma semente caprichada, mas é uma boa semente. Então, fazer o bem é lei. Façamos o bem, pronto. Ajudemos as pessoas. Tem coisas simples, né? Coisas simples. Por exemplo, uma coisa bem simples, quer ver? A pessoa vai à padaria e na padaria tem lugar para estacionar poucos carros, porque a padaria normalmente não é o quarteirão inteiro, não é um supermercado. Então, tem poucos lugares para estacionar. O sujeito chega com pressa para comprar pão para o lanche e encosta o carro de qualquer jeito. Então, entra inclinado numa vaga que é perpendicular à calçada e atrapalha quem vai chegar do lado esquerdo e do lado direito. Se a pessoa não está conectada com esse assunto que nós falamos hoje, ela deixa o carro daquele jeito. Agora, nós que já sabemos isso, o que a gente faz? Sai, ajeita o carro no alinhamento para não prejudicar quem está do lado, de um lado e do outro. E que também vai sair, vai chegar outra pessoa, mas você não está atrapalhando. Isso é se preocupar com o outro. Começa nesse nível de detalhe. A gente não é médico, mas se a gente se preocupa com o outro nesse nível, nós estamos fazendo uma parte daquilo que a gente precisa fazer. Amarmos-nos uns aos outros. Américo, essa sua observação mostra a aquisição essencial da consciência que nós precisamos desenvolver, considerando que vivemos coletivamente. E, portanto, temos que nos preocupar com a necessidade e a dificuldade alheia à nossa volta. Sempre pensar se o que estamos fazendo não poderá prejudicar alguém ou auxiliar alguém. E o nosso Clarencio vai dizer que, mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes, surge aqui a seu favor. Às vezes, algo que fazemos conscientemente, que beneficia alguém, nem conhecemos a pessoa a quem estamos beneficiando. E a pessoa que foi beneficiada por uma atitude, por um gesto, nem sabe quem foi o autor. No entanto, emite um pensamento de gratidão por encontrar uma situação favorável que outro deixou, sem saber o seu autor. Esta vibração de gratidão será assimilada pelo seu autor. E a gente não percebe essas lições. E aqui, concluindo o capítulo, o Clarencio acentuou, que André Luiz iria aprender novas lições, como você disse no começo da nossa gravação aqui. E depois das experiências úteis, ele que conhecia, eu achei muito bonito você dizer que possivelmente o Clarencio participou do planejamento reencarnatório de André, conhecia os meandros das suas potencialidades, das suas experiências passadas, dizendo-se que ele cooperaria eficientemente com o nosso lar. E André, então, sentiu-se radiante depois de toda a chicotada, entre aspas, que ele levou de coisas que não esperava ouvir, agora se sentia motivado e chorou de alegria e gratidão. E conclui: quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes é preciso se calhe o coração no grandioso, eloquente silêncio divino. Muito bonito isso.
concluir o capítulo, citando uma frase do Livro dos Espíritos, que está lá na parte 2, Múltiplas Existências, capítulo 4, questão 185, que diz o seguinte: a Terra passará por uma transformação e se tornará um verdadeiro paraíso. Quando? Quando os homens se tornarem bons. Simples. Simples assim. Muito bem, nós agradecemos a vocês por esta empreitada de hoje. E na próxima semana, a grande surpresa esperada por André Luiz, capítulo 15, a visita materna. Como será o encontro da mãe com o filho? A mãe que intercedeu pelo filho, que aguardava ansioso pela mãe. Visita materna, capítulo 15, episódio 15, na próxima semana. Até lá. Até a próxima.